Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é quinta-feira, dia 31 de julho, e hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, sempre rende debate: as pragas do Egito. A gente já analisou um material que investiga bem a fundo as razões por trás, né, e como a gente pode interpretar esses eventos. Porque, de um lado, tem a visão das pragas como uma demonstração clara do poder divino, da justiça de Deus, mas, por outro lado, sempre surgem aqueles questionamentos sobre a bondade divina, sabe? Frente a tanta destruição. É um paradoxo, né? Que o material explora bem. Exatamente. E essa tensão é fascinante, não é? Porque, assim, às vezes a gente ouve críticas tipo, Deus não agiu contra o mal. E outras vezes, quando ele age, como nas pragas, aí a crítica é, nossa, mas foi severa demais. É interessante ver como as fontes que a gente estudou navegam por essa complexidade toda, mostrando várias facetas, né, desses eventos que foram tão marcantes. Sim, total. E um ponto que as fontes destacam muito é a perspectiva dos israelitas, né? Para eles, as pragas não eram vistas só como castigo para o Egito. Eram, na verdade, atos de misericórdia de Deus para eles. Um resgate mesmo, poderoso, daquela escravidão, da opressão que eles sofriam há, sei lá, séculos. Era a mão de Deus agindo ali para libertar. Pois é, e aí vem o outro lado da moeda, que a interpretação que a gente viu apresenta bem, a perspectiva egípcia. Para eles, as pragas são descritas não apenas como um juízo, claro, mas também como convites insistentes ao arrependimento. Como se fosse uma série de chances para eles reconhecerem uma autoridade maior, a soberania de Deus e, quem sabe, mudar de atitude, né? Essa dualidade libertação para uns, chamado à reflexão para outros, é um dos eixos centrais da narrativa que a gente analisou. E falando nessas chances, o material que a gente viu ressalta uns momentos bem específicos, onde essa oportunidade de escolha ficou muito clara. Um exemplo que eu achei bem forte é o aviso que Moisés deu antes da 7ª praga, aquela da chuva de granizo com fogo. As fontes detalham que foi dito assim na lata. Quem acreditasse na palavra de Deus e fosse lá proteger seu servo e seu gado, estaria seguro. Quer dizer, teve um aviso prévio, uma chance real de minimizar o dano, baseada puramente na confiança, né? Isso demonstra, né, dentro da lógica do material, uma intenção de preservar a vida, mesmo durante um ato que era de juízo. Não era para ser uma destruição assim indiscriminada. E essa ideia de pausa para refletir, ela fica ainda mais intensa com a 9ª praga, a das trevas. 3 dias de escuridão total. As fontes sugerem que isso não foi só um fenômeno físico, mas um momento de parada forçada. Quase um retiro assim introspectivo imposto sobre o Egito inteiro. Uma última grande oportunidade para o faraó e para o povo dele reconsiderarem, sabe? Antes do golpe final. Nossa, é impressionante pensar nessa escuridão como um tempo para pensar. Mas, né, como a gente sabe, a resistência continuou firme, teimosa. E é curioso como o material que a gente analisou conecta essa teimosia do faraó com situações lá do Novo Testamento. As fontes traçam um paralelo bem direto entre a reação dos egípcios ao poder de Deus e a resistência que o próprio Jesus enfrentou. Mesmo ele fazendo milagres, expulsando demônios, parece que ver por si só não garante o crer, né? Exatamente, é isso. E se a gente conecta isso com o quadro geral que as fontes pintam, surge uma verdade que é até meio desconcertante, né? A fé, no fim das contas, parece sempre uma escolha muito pessoal. Quase um salto no escuro, assim, independentemente das evidências que apareçam. Os sinais, as maravilhas, por mais espetaculares que sejam, seja lá no Egito Antigo ou nas estradas da Galileia com Jesus, eles não são uma garantia de conversão, não são garantia de aceitação. Podem, na verdade, até endurecer alguns corações, tanto quanto podem abrir outros. É complexo. O que nos leva direto para aquela questão crucial que o material levanta e que fica ecoando na cabeça da gente. Por que será que manifestações tão claras de poder como os milagres ou as próprias pragas geram reações tão opostas nas pessoas? Alguns se curvam, adoram, outros se fecham, negam, desafiam. O que isso pode revelar sobre a natureza da nossa fé, da nossa liberdade
e da nossa resposta muitas vezes complicada ao que a gente percebe como divino, como transcendente. É algo para a gente pensar mesmo, como é que a gente processa o extraordinário na nossa vida. Fica aí a reflexão. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!